Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa e esse é o podcast Videocast Critério Sustentável. Um espaço para a gente discutir, falar, viajar sobre sustentabilidade em suas diversas dimensões. A gente fala sobre dimensão ambiental, social, econômica, tributária e adivinha sobre o que a gente vai falar hoje? Saneamento básico. Esse é um espaço voluntário de disseminação do conhecimento, promovido pelo GPS, Grupo Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis, e conta com o apoio de Kiko Scartesini e Omni Vídeo Produções. Um beijo, meu amor, obrigada pelo patrocínio. Que sem você não seria possível. Gostaria de convidar você a acessar as nossas redes sociais por meio do Instagram, do YouTube, do LinkedIn, para você ficar antenado com a legislação, com as últimas novidades. Então vai lá, aciona o sininho e fica ligado. A gente espera você como seguidor do nosso canal. Antes da nossa entrevista começar, eu vou fazer uma breve audiodescrição, apenas para que as pessoas que têm baixa visão possam me imaginar. Eu sou uma mulher branca, 50 a mais, tenho 1,60 m, eu estou aqui sentada nos estúdios da Omni, numa mesa marrom, com um painel ripado marrom atrás de mim. Estou com uma camisa fúcsia, atenção homens, o que é fúcsia? É um rosa, um vinho, por aí vai. Com cabelos encaracolados, um largo sorriso no rosto. Eu estou muito feliz de estar recebendo a nossa entrevistada de hoje, que eu já falei para vocês. Nós vamos falar sobre saneamento básico e nós estamos recebendo aqui a Fernanda Moraes. Ela é consultora jurídica no Ministério das Cidades, que é a pauta que toca esse assunto no âmbito do governo federal. A Fernanda, ela é especialista em Direito do Saneamento pela Universidade de Lisboa, é bacharel em Direito, ela já foi procuradora-chefe, diretora executiva, coordenadora geral de licitações e contratos da FUNASA, então tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar. E eu tô aqui hoje com a minha amiga Adriana Toches, minha parceira de vida, né? Somos almas gêmeas profissionais para falar sobre esse assunto super interessante com vocês. Fernanda, em primeiro lugar, gratidão por você estar aqui, por você nos doar um pouco do seu tempo. Eu já estive, pessoal, em 2 mesas com a Fernanda, aliás, em uma mesa com a Fernanda no evento, no Fórum Jurídico de Lisboa, e foi muito enriquecedor. Esse ano eu tive a oportunidade de assisti-la no painel, que foi, assim, maravilhoso. Eu tenho um agradecimento enorme em nome do GPS, do Critério Sustentável, de estar recebendo você aqui. Kathleen e Adriana, muitíssimo obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma grande honra, sou uma fã do trabalho de vocês e sempre aprendo e enriqueço e quero aqui dividir com vocês. Eu sou uma mulher parda, de cabelos anelados, na altura, um pouquinho mais à altura do ombro. Tenho 43 anos, estou com um vestido colorido, quase até o pé. E o que mais que eu posso dizer da minha descrição? Olhos lindos! Obrigada, que eu estou muito feliz aqui de estar com essas duas gênias aqui que fazem um trabalho maravilhoso, muito enriquecedor. Muito obrigada, Fernanda. Bom, eu vou fazer uma breve introdução, Dri, passo para você fazer a sua descrição e já tocar a primeira pergunta. Bom, hoje é 100% conexão sustentável nessa mesa. Né? Saneamento básico é tratado no ODS 6, que traz a água potável e saneamento dentro da Agenda 2030 da ONU. Apesar da gente ser conhecido como um planeta à água e o Brasil, né, nem precisamos tecer maiores comentários a respeito do nosso potencial hídrico, a gente ainda enfrenta desafios gigantes quando a gente fala em universalização do acesso a saneamento básico, a esgoto, no Brasil inteiro. Né? Eu acho que a gente tem diversidades regionais que são muito sensíveis e o espaço de aprendizado, digamos assim, eu acho que ainda
é longo, principalmente quando a gente fala, Fernanda, de regiões como Norte e Nordeste, onde a gente tem os piores indicadores, né? Para poder entender melhor essa questão, vamos acompanhar com você, então, nesse momento, o que o governo vem fazendo, né? E como a gente pode enfrentar essa dura realidade. Minha amiga Adriana, a palavra está com você. Obrigada, querida. Primeiro, eu agradeço sempre estar aqui na sua companhia. Eu acho que a gente aprende muito quando a gente ouve essas pessoas que são tão especialistas nas suas áreas, né? Obrigada, Fernanda. Você é uma fofa. A gente já conhece a pessoa e sente a energia. É verdade. Mas vamos aprender, né? Vamos ouvir aí e passar, porque o objetivo desse podcast é exatamente replicar conhecimento, disseminar informações para que o gestor que esteja no município, na cidade, o gestor de contrato, mesmo a pessoa que está lá na cidadezinha e quer saber por que o saneamento não chegou até ela, por que isso está acontecendo. E eu vou começar falando primeiro da minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa parda, dos cabelos escuros, dos olhos escuros, dos cabelos semilisos até o ombro. 1,60 m também, 50 a mais. Acho que tô com uma roupa azul marinho, com uma camisa branca. E vamos às perguntas. O Marco Legal do Saneamento Público, tratado pela Lei Federal 1426 de 2020, completou 5 anos este ano, 2025. Muito pouco tempo, né, quando a gente pensa em gestão pública. Entre as suas metas, ele traz a universalização do serviço, isso é, atender 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033. É muito pouco tempo, né? É amanhã. É. Segundo o relatório da OCIP Trata Brasil, com base nos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SINISA, de 2023, a falta de acesso à água potável impacta cerca de 17% dos brasileiros ainda. E 44% não possuem coleta de esgoto, é quase a metade do país. Refletindo em problemas na saúde, na produtividade do trabalho, na valorização imobiliária, quer dizer, tem muitas repercussões no turismo e na qualidade de vida da população, principalmente, impactando profundamente o desenvolvimento nacional sustentável previsto na nossa Constituição. E aí, vai dar tempo? Tem que dar tempo. Né? Quando a gente fala em números, né, a gente trouxe esse número, essa porcentagem, a gente tem que olhar que metade do Brasil não tem esgoto. E é metade do mundo vive sem tratamento de esgoto, vive em condições muito, mas muito precárias. Então tem que dar tempo, né? A gente até pensa, às vezes, naquela manifestação jurídica, acho que a gente consegue levar até 2040, algumas exceções, mas vá falar para essa pessoa que precisa de água, que precisa do saneamento básico, de água, esgoto, pedir mais 2 anos, pedir mais 3, 4 anos, isso não existe. Então, Sim. Tem que dar tempo. E isso a gente só vai conseguir se nós nos organizarmos com a ajuda do governo federal, apoiando os entes federativos, tanto os estados, principalmente os municípios. Eu falo aqui de uma governança, eu falo aqui de capacidade técnica e segurança jurídica. Então, quando a gente fala dos 5 anos do marco legal do saneamento, eu estou falando das alterações da Lei 11.445, né? A Lei 11.445, ela é de 2007. Ela trouxe, primeiramente, né, ela trouxe inicialmente esse arcabouço legal para sistematizar o setor. Em 2020, nós tivemos alterações muito relevantes à Lei 11.445, ao marco legal, que a gente chama hoje de novo marco legal, mas são as alterações da lei de 2007, né, que foram muito importantes, principalmente por as características de fortalecer a regulação. A gente traz o papel da Agência Nacional de Água e Saneamento fortalecido, com um papel essencial nessa questão de governança e regulação. Nós temos também a questão do acesso à iniciativa privada, né? Ele abriu essa questão no sentido de que uma compleição jurídica de que os contratos de programas, eles não poderiam ser renovados de qualquer maneira. A gente precisaria abrir
para a licitação. Isso abre o setor para a ampla disputa para o setor privado, porque, veja bem, aqui eu estou enfatizando a questão do setor privado, porque as metas que nós temos, a gente não vai conseguir atingir só com o público. Nós precisamos do público, mas também a gente precisa do privado. A meta até 2033, nós precisamos de 900 bilhões de investimentos. E é nesse sentido que a gente precisa dessa parceria pública e privada, né? Para atingirmos essa Mas, Fernanda, meta. eu vou te fazer uma provocação. A gente sabe da urgência de quem está na ponta, de quem está no município pobre, que não é atendido, que o saneamento deveria chegar amanhã. Né? Ano passado, eu estive num município que chama-se Buíque, no interior de Pernambuco. Buíque não tem uma série de serviços, né? E muitas vezes a pauta de gestão de resíduos sólidos ela não anda casada com a pauta de saneamento. 90% até, mais de 90% até 2033, não é uma estimativa elevada diante da realidade, da dificuldade que a gente conhece, principalmente considerando essa articulação política que a gente precisa entre os entes federados? Kathleen, se a gente unir forças, pensar numa governança em que atinja os municípios, os estados e uma parceria, porque muitas vezes o que não está faltando é recurso. É até um pouco ousado que eu vou dizer, mas o que nos falta é projetos relevantes, uma estruturação, um apoio técnico aos municípios para apresentar e mostrar a resolução das políticas públicas, mostrar o caminho certo, mostrar como isso pode ser feito. A gente vê que, lógico que em alguns momentos a gente precisa de um orçamento pesado, mas muitas vezes o que a gente precisa é de bons projetos para atingir esses municípios e mostrar um conhecimento, né, para os gestores municipais, de como acessar os recursos públicos. Muitas vezes também eu tenho um esforço muito grande dentro da consultoria jurídica, né, do Ministério das Cidades, a gente pegar a lei ela trouxe diretrizes e condicionantes para acessos aos recursos e muitas vezes a gente precisa de uma interpretação que ajude os municípios a acessar esses recursos. E isso que a gente tem feito, falando, olha, nesse ponto que você precisa ter um plano de saneamento básico, mas a gente precisa até aqui ter mais esse prazo, a partir de uma interpretação da lei, a gente colocar assim, por exemplo, os planos de saneamento básico, eles precisam ser renovados a cada 10 anos, mas a cada 10 anos, a partir da lei. Então, a gente tem colocado os municípios numa situação para auxiliá-los a esse acesso aos recursos, né? Então, eu digo, as metas são ousadas, elas são ousadas. A gente teve a ousadia já de colocar na lei, né? A gente colocou metas na lei. Mas a partir do momento que ela está na lei, a gente precisa de um grande esforço federal, estadual e municipal. Então, eu acho que a grande diretriz é a gente não sair do nosso esforço inicial, né? De atingir as metas. Porque senão dobra a meta, diminui a meta. Eu acho que não é por aí. E a meta tem que ter essa característica de ser desafiadora mesmo, Exato. né? Senão já é difícil movimentar, né? Eu vejo que a gente estava comentando sobre essa entrevista e pensando, né? Saneamento é o que dá menos voto, né? Do ponto de vista político. Né? Saneamento não tem placa de inauguração, né? Não tem comício. A placa eu acho até que tem, né? O problema é que está debaixo da terra, né? Exatamente. É difícil mesmo, né? São vários aspectos que envolvem essa ausência de projetos. Você acha que falta o quê? Falta um conhecimento sobre os mecanismos de governança e de gestão? Isso é uma falha que vocês observam por parte dos municípios? Porque, historicamente, no Brasil, a gente observa que gestão talvez seja o melhor caminho da gente estar resolvendo as questões. Só que é preciso mais conhecimento, mais treinamento, mais capacitação, talvez mais interação com os órgãos que estão fazendo e fazendo bem, até na consecução, até digamos assim, na produção dos projetos, né? O que você acha disso? Acho que junta com alguns pontos que ela levantou: governança, gestão, segurança jurídica, estabilidade. Sim, riscos, né? Porque são contratos longos e caros também, né? Eu acho que o saneamento passa por uma questão também em que,
qualquer setor da infraestrutura, de gestão dos projetos, de uma dificuldade dos municípios, acho que passa por essa questão também. Passa que o setor, ele, diferente, inevitável as comparações com o setor elétrico, ele tem uma cultura já muito voltada para o público, né? Ele veio por uma prestação pública e se abrindo para o privado nesse momento. E veja que eu defendo que tem que ter um equilíbrio entre o público e o privado, né? Precisa ter essas duas atuações, mas eu acho que o saneamento, ele vai por essa questão também da infraestrutura, da gestão municipal, dessa questão da gente atingir os municípios e os municípios terem essas dificuldades, né, de alcance, mas também o setor, ele passou por uma questão dele ser deixado dentro do setor de infraestrutura como o último que recebeu um marco legal, né? O último a se abrir, ter essas características, né? Que trouxe com as mudanças legais em 2020. Então, passa por essa questão também. Mas eu acho que a questão municipal, o apoio ao município nessa questão é imprescindível. Porque aqui eu falo, a gente tem os grandes municípios, né? São Paulo, os municípios da região sudeste que têm índices melhores, mas essa universalização, o grande chave dessa universalização não é atingir o que já nós temos, né? É os pequenos municípios. A gente não vai atingir a universalização sem o alcance aos pequenos municípios, que é 80%, né, dos municípios brasileiros. Nós temos mais de 5 mil municípios, mas 80% tem menos de 50 mil habitantes. Sim. Então, é disso que nós estamos falando, de apoio aos pequenos municípios. Aí que entra também o privado e a junção com o público. Era justamente o que eu ia te perguntar para você agora com relação a essa questão da universalização. O Plano Nacional de Saneamento Básico incorporou como objetivo incentivar a entrada de investimentos do setor privado, a uniformização regulatória e as metas de universalização. Modelo de financiamento público e privado em contrato de saneamento, que exige, como a gente estava falando, uma gestão de riscos robusta, porque são contratos longos, como a Adriana estava falando, planejamento, que é uma dificuldade inerente do gestor público brasileiro, é uma dificuldade imensa em se planejar, e estudos técnicos que envolvam um levantamento sobre os impactos sociais e ambientais nas regiões que são atingidas pelos projetos, com a garantia de cumprimento de todas as obrigações e direitos exigidos na contratação pública. Com base nisso tudo, a gente ainda tem uma dificuldade, Fernanda, que é gigante, que se relaciona à ética e integridade. Há avanço nessas questões? Eu sei que ficou um pouco longa a minha explanação, mas levando em consideração, né, todos esses senões, planejamento, estudo técnico, parceria público-privada que exige uma total transparência, que eu acho que a gente tem muita dificuldade nisso. Eu queria que você tecesse algumas considerações a respeito. Eu acho que a pergunta é perfeita, porque assim, a gente está aqui falando de investimento, mas a gente também tem que falar do nosso planejamento, né? E trazendo o tema aqui o marco legal, né, do saneamento, as alterações da lei em 2020, ela enfatizou também muito no planejamento. O planejamento dessas questões e acompanhar esses investimentos através de um controle, né? Você ter esse controle, ter essa fiscalização, aí que entra um papel muito importante da regulação, que no setor, as agências, tanto a agência federal, né, a ANA, a Agência Nacional de Água e Saneamento, e as agências infranacionais, elas têm um papel importantíssimo. Elas que vão fiscalizar esse contrato, as agências que irão ver até onde o contrato está indo para alcançar as metas. Então, veja que a regulação, acho que esse grande cenário é trazer... eu tenho investimento, eu tenho planejamento, mas eu também tenho controle. Eu tenho controle de onde está indo a política pública dentro da regulação. É nesse sentido, dentro dessa tomada de decisão, desse processo administrativo que tem essa importância. E eu acho que uma das grandes dificuldades também, falando do saneamento, e a gente fala que não são questões de obras em que ela está embaixo da terra, mas eu acho que tem um clique que o gestor tem
tem que levar muito em consideração que saneamento é saúde, né? A gente tem... Então, assim, eu não estou investindo numa obra que está embaixo da terra. Eu estou investindo em saúde da população. Mas falta muito essa visão sistêmica do gestor. Ele tem uma dificuldade, né, Adriana? A gente já falou isso aqui tantas vezes, de conseguir perceber que, por exemplo, um problema de saneamento é um problema de saúde. Um problema de gestão de resíduo é um problema de saúde. Exato. É um problema de educação. E quando você não tem essa percepção 360, você só consegue olhar para determinado projeto como sendo mais interessante quando ele tem um retorno imediato, né? Que muitas vezes se traduz no voto ou na execução imediata de algo, uma contratação que saia rápido. E não é assim na realidade. Não, é isso. Eu acho que o tema do saneamento é apaixonante em função disso, porque ele vai de infraestrutura, eu falo de saúde, eu falo de mudanças nessa parte de resíduos, né? E a questão dos catadores, né? Que até a gente já teve uma conversa sobre isso, eles são agentes ambientais. Eu tenho o tema, eu sou apaixonada por esse tema, que é nesse sentido. Eu posso falar de infraestrutura, eu posso falar da vertente social dele. Uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha carreira foram duas que me marcaram muito. Uma, quando eu estava à frente da diretoria executiva da Funasa, a gente foi entregar uma obra no interior do Ceará e uma senhora nos recebeu, ela tinha 70 anos, e o primeiro banho dela foi na casa dela foi agora, aos 70 anos, foi naquela época aos 70 anos, com um sistema de abastecimento ali da comunidade dela, proporcionado por uma política pública super bonita e especial. E o segundo foi um relato numa entrega também de um aterro sanitário, de fechamento de um aterro e incentivo, né, aos catadores naquela região, em que a agente ambiental falou assim: o meu trabalho, ele é ambiental, eu não quero ser chamada de catadora, eu sou uma agente ambiental. Isso me emocionou tanto, a dignidade que trouxe uma política pública voltada para os resíduos sólidos. Então, assim, é um tema apaixonante nisso. Mas ele é bonito quando você consegue ver essa visão 360, como você disse, no sentido de que eu tenho a saúde, eu tenho trazer dignidade para as pessoas. E é isso, o gestor, ele tem que ter essa visão. O saneamento não é só infraestrutura, ele é saúde, ele é dignidade para a pessoa. É muito interessante você falar isso, porque uma questão que eu acho que seria muito interessante para toda política pública incluir são indicadores de desempenho, metas, né? O Marco traz isso, mas também educação. Alguma prática, né? Alguma vertente que traga a população como agente fiscalizador, por exemplo, do que está sendo destinado àquilo, né? Porque o Estado entra como órgão regulamentador, como órgão fiscalizador e como órgão executor. Mas e o cidadão, né, que recebe isso? Esse exemplo que você trouxe até me emociona, né? É triste, né? A pessoa com 70 anos para conseguir ter um banho, que é uma dignidade humana isso, né? Mas tem alguma vertente que vocês estejam trabalhando, enquanto reguladores e fiscalizadores, em criar mecanismos para que essa fiscalização também ocorra por meio de de consultas à sociedade, consultas, logicamente, quando tem um impacto ambiental e social, envolver também esse aspecto de educar. Essa sua fala, para mim, é sensacional. O saneamento é saúde. E as pessoas desconhecem isso. Eu tenho que ter direito à saúde, inclusive cobrando do meu município, do gestor do meu município, que tenha saneamento. Vocês pensaram em alguma coisa nesse sentido? Que a gente fala educação ambiental, né? Sim. A gente não só levar a infraestrutura, levar o projeto, mas levar a educação, né, para a população. Essa é uma grande parceria, eu acho que também é uma grande parceria com o município, eu acho que é uma atribuição também do município com o apoio do governo federal, de fazer a sua educação ambiental. O novo PAC, ele destinou um orçamento muito grande para saneamento, para a gente falar das suas 4 versões: água, esgoto, drenagem e resíduos.
muito atento também a um diálogo muito grande com a sociedade, tudo que a gente tem feito também, as alterações de decreto, a gente tem feito consulta pública e ouvindo os grandes, né, atores do setor, sempre ouvindo, e o que eu vejo uma grande preocupação é atingir a população. A gente fala em números, a gente fala em porcentagem, Sim, a gente muito fala técnico, muito técnico, em metas, mas isso o que é, né? O que são essas metas? É aquela população na cidade X, no município tal. Eu acho que teve muito essa sensibilidade, que todos, eu vejo as seleções hoje do Ministério muito voltada à sua grande realidade. O que a gente sofreu de 1 ano e meio para cá? Mudanças climáticas, né? Eu vejo uma questão das mudanças climáticas, eu vejo enchente de um lado, os extremos, né? Enchente e a questão da estiagem, né? Da escassez hídrica. Eu vejo essa sensibilidade. Eu vejo um apoio aos municípios que estão passando por estiagem que não passavam antes, e um apoio com relação à drenagem, o que foi feito também, o que aconteceu, né, no sul do país. Então, acho que o diálogo com a sociedade como um todo, ouvir todos os parceiros, ouvir todos os atores e também atingir aquela população. Eu falar aqui em educação ambiental, né? O interessante é que você pode agregar, ou está podendo agregar a sua experiência, Fernanda, o tempo que você passou na FUNASA. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a FUNASA é um agente fundamental nesse processo todo. A FUNASA tem um papel muito bonito, né? Porque ela vem de muito antigamente, ela vem já de outras instituições, a Fundação CESP, e ela tem um know-how muito grande, ela tem mais de 80 anos de atuação, né? E como fundação desde 86. O papel dela de grande importância são os pequenos municípios, são as áreas rurais. Que era justamente o que você estava falando. Então, é de menor interesse, talvez, dos grandes investidores, né? Hoje, assim, a gente vê que tem uma mudança, tem sim interesse do privado em áreas. A gente vê, né, através das modelagens, agora através das concessões, das parcerias públicos-privadas, a gente tem, mas tem o que a FUNASA também tem um papel relevante, são para as populações esparsas. Então, eu tenho um cenário em que eu tenho as populações ribeirinhas, eu tenho as populações quilombolas, no semiárido. Então, ela faz essa conjuntura, essa uniformização, né? Então, auxílio aos pequenos municípios mesmo, são isolados, né? Esse papel é bem fundamental, bem relevante, e as experiências que a FUNASA me proporcionou foram imensas, né? Que eu já relatei aqui, e você vê a concretização da política pública, né? Você vê a questão da execução mesmo. Da efetividade. Efetividade, né? Isso. Isso é muito importante. A gente sempre trata disso, né? Como avaliar a efetividade das políticas públicas, né? Por isso que eu volto a falar. Acho muito importante que tenha aspectos de gestão e planejamento como indicadores de mensuração disso, essa meta. Eu não acho ela ousada, não, eu acho ela necessária. Bom, e por falar em indicador, a gente tem os dados do Sinisa, que são assim uma ferramenta maravilhosa. Hoje, entre ontem e hoje, nós ficamos ali navegando, né? Eu e a Adriana. E, evidentemente, que muitos dados nos preocupam. Como cidadãs, como acadêmicas, como aqui, talvez, propagadoras, né, do conhecimento. Pará vai sediar a COP. Vitrine mundial, internacional. E aparece no relatório do Sinisa como uma das cidades que está com um ranking sensível no saneamento básico, quando a gente fala de esgotamento sanitário e de gestão de resíduos sólidos, que não é um problema apenas do Pará. Nós temos estados até com dados que estão, digamos, piores ou mais sensíveis ainda, né? Como é o caso do Amapá, onde a gente tem um percentual superior a 90% de esgoto não coletado. Nós estivemos no Amapá, né, Adriana? Sim. E vimos essa realidade. Há algum projeto emergencial nesse sentido, capitaneado hoje pelo governo federal, dentro do Ministério das Cidades, visando os projetos, visando o COP? Uhum.
sim. Ou pós-COP, porque COP já é amanhã, né? Já é amanhã. COP é daqui a 3 meses, gente. Não, sim, os projetos voltados para a estruturação de Belém, elas, tanto de água, esgoto, e tem sim, teve alguns investimentos muito importantes que serão entregues até a COP. E depois também uma continuidade, né? Mas o que a gente tem visto dentro desse cenário que né, você nos trouxe da região norte, e agora um parênteses para o Sinisa, que é uma plataforma que foi colocada, agora modernizada pelo Ministério das Cidades, e teve um lançamento recente. Os números são fantásticos, a plataforma, né, traz essa transparência. Acho que é muito importante a gente trabalhar com transparência, a gente trabalhar sabendo quais são os números e escancarando para a gente saber onde colocar os projetos. É um diagnóstico, né? Não há planejamento sem diagnóstico. Um diagnóstico, né? Mostrando onde há a maior necessidade. Sim. E é isso que tem feito. A política pública, o PAC, ele está voltado, ele foi voltado para essas áreas que mais necessitam. Isso inclui também a sede da COP, e projetos muito relevantes estão sendo feitos lá na área de saneamento, que serão entregues até a COP e tendo continuidade também depois. Boas novas. Sim. Dá uma esperança, né? Fernanda, o outro ministério, né, o MDIC, está trabalhando muito fortemente com a Estratégia Nacional de Economia Circular, que depende diretamente do aperfeiçoamento da gestão dos resíduos sólidos. A economia circular é aquela em que, no final da vida útil, né, os produtos que têm capacidade de reciclabilidade, de reuso, eles retornem para a cadeia produtiva, e que isso envolve outras ações, como um design, né, que o modelo produtivo já saia com capacidade de reciclabilidade, etc. e tal. 77,19% dos municípios brasileiros, é um número até alto, tem coleta seletiva, segundo dados do Sinisa. Quer dizer, é uma média até alta, levando em consideração 5.000 municípios. Mas a gente sabe que há riscos de acelerar esse processo e não incluir as cooperativas de catadores de resíduos. É um tema muito caro para a gente e que a gente sempre traz para que fique registrado, se a gente puder contribuir de alguma forma com o nosso olhar, porque tem questões sociais envolvidas, a necessidade de inclusão deles, que são os agentes ambientais, como você já trouxe. Vocês estão conversando? Está havendo essa troca entre os ministérios? Está havendo uma articulação no sentido de também trazer a questão do saneamento integrado com a economia circular? Essa transversalidade desses temas, isso está sendo tratado? Não, os ministérios têm sim essa conversa, porque acho que um dos grandes temas nesse pauta saneamento, resíduo, ele é a vertente, né, da economia circular. Sim. Ele está à frente da economia circular. E sim, a gente tem diálogo com o Ministério do Meio Ambiente, é uma pauta que passa pelo Ministério do Meio Ambiente, a parte logística pelo MDIC, né, que é muito importante. Mas acho que a gente precisa de uniformizar mais, a gente precisa estar mais perto. Tem esse diálogo, eu garanto que existe esse diálogo, mas é muito importante ouvir vocês também. Acho que dentro dessa conjuntura, da tomada de decisão do gestor, acho que é muito importante a gente ouvir as partes, né? Fazer uma consulta pública, uma audiência pública. Eu acho que está precisando ouvir mais a realidade para essa questão da economia circular. Acho que teve agora o plano, né, que foi lançado. E eu acho que está numa fase de amadurecimento também do público, com todos os interessados, assim, socialmente falando, né, com a sociedade, ouvir a sociedade mesmo. Como especialista, eu ainda sinto, digamos que parece que tem um ruído no telefone sem fio. Né? Que onde você ainda verifica alguns ministérios talvez ou correndo por fora, ou faltando realmente sentar na mesa e trazer todos os segmentos da sociedade para o diálogo. A gente entende que esse é um processo de maturação, né? Vivemos um cenário hoje político partidário no país, que muitas vezes leva a pauta para esse racha que não que não contribui com um diálogo democrático e construtivo para o país. Mas
Percebo que esses espaços, como você falou, né, de diálogo, eles podem contribuir bastante para que a gente avance. O Ministério tem esses canais? Nós temos, eu acho que primeiro, eu acho que a gente tem um líder, né? Assim, aqui eu sou fã do ministro Jader por isso, porque ele nos dá a pauta no sentido de conversem com todos, né? A gente conversar com tanto da a parte pública, com a articulação com os outros ministérios, tanto também com todos, a sociedade, né? A gente ouvir quais são as demandas. Então, é esse ponto de articulação que eu acho super importante. Eu posso falar aqui da parte jurídica, né? Como consultora jurídica, tendo que revisar um decreto junto com a parte técnica, revisar um decreto, a gente ouvir todas as partes, né? A gente conversou um pouco sobre as alterações do decreto 7217, né? Que ela vem regulamentar a lei do saneamento e a gente tá partindo dessas alterações. Veja, o decreto é de 2010, a gente teve a alteração em 2020, o decreto é de 2010. A gente precisa trazer essa modernização, trazer pontos que talvez tenham uma lacuna, né? E a gente está fazendo isso a partir de muito diálogo. Sim. Muito diálogo com o setor, tanto voltado mais para as companhias privadas, para as companhias públicas. Então, isso é uma toada do Ministério, dessa gestão, né? Tanto falar com os atores públicos, tanto a articulação intragovernamental e também com a sociedade, né? Então, esse diálogo dentro do Ministério nós temos. É interessante porque quando a gente está falando desse tipo de interação público-privada, no país como o nosso, né, que tem essa questão territorial gigantesca e com realidades tão díspares, temos também problemas políticos, problemas econômicos, como que o investidor, né, como atrair esses investimentos para além de um projeto bem feito, né? Eu acho que os desafios são enormes, mas eu defendo que os mecanismos de governança, mas também de segurança jurídica. Você acha que está faltando algum tipo de normativo, que falta algum tipo de mecanismo, ou de TI para auxiliar, ou de capacitação para desenvolver os projetos? O que você acha que é o X da questão assim, para a gente alcançar essa meta? Quais são os principais desafios hoje que vocês enfrentam? Veja, só reiterando isso. Veja, a gente passou, desde alterações do Marco Legal, 2020, muita discussão jurídica, como aplicar a lei, como não aplicar. A gente está revendo agora o decreto 7217 para, de repente, a gente pensar em alguns outros pontos de aperfeiçoamento, mas, juridicamente e posta a regulamentação, ela já está consolidada, né? Ela está amarrada. Eu acho que agora o setor ele precisa partir para os projetos mesmo. É a era da gente pensar isso, a forma da engenharia, a forma de a gente ter os projetos, planejar o orçamento, casar com os projetos. E isso é de mão dada, União, Estado e município, né? Para isso. A gente falou aqui, a gente está falando do marco, né? A gente está falando do aniversário da lei, das alterações da lei, mas eu acho que é muito menos o marco. A gente trouxe essa segurança jurídica, é preciso continuar trazendo todos os órgãos que atuam, são da parte de financiamento, eu falo aqui do BNDES, da Caixa, a gente tem uma mesma, acho que o grande esforço agora do governo federal e o Ministério das Cidades à frente é trazer uma uniformização e harmonia com quem atua frente ao saneamento no governo, né? Eu estou falando aqui tanto a parte financeira, BNDES, Caixa, contra os outros ministérios. Para essa uniformização, a gente tem, a lei também trouxe as alterações, pela 14.026, trouxe o Comitê Interministerial do Saneamento Básico, o CISB. Então, é nele que o saneamento, ele fala com todos os atores do governo. Então, eu falo ali com o Ministério do Meio Ambiente, eu falo o Ministério das Cidades. A gente tem saneamento até no Ministério do Turismo, né? Sim, que afeta, né? Então, a gente reúne todos, né? Todos os ministérios, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, todo mundo tem voz, participa do CISB e de lá a gente
passa uma uniformização. Eu acho que essa constância regulatória de trazer essa segurança jurídica, ela é uma continuidade, ela não para em questão dessas interpretações, e esse é o esforço que a consultoria jurídica tem feito, e ao passo de trazer a interpretação, isso ouvir todo mundo, isso que seja aplicado no financiamento, que seja aplicado no Ministério para uma escolha de uma proposta, ou isso que vai, então tudo tem que estar uniforme. Eu acho que isso isso também poderia estar faltando, né? Estava faltando no sentido de que todos têm que estar numa mesma linha de interpretação da lei para aplicar o recurso ao setor. E outro também é a gente falar dessa estruturação dos projetos. Eu acho que isso é muito importante. O município, o gestor, pensar nesse sentido de trazer, se estruturar, olhar, né, o que está sendo oferecido de política pública, se encaixar e se preparar. Que a gente tem os caminhos, tem o canal, tem o financiamento, ou tem uma questão, ou também tem o OGU, e isso pode isso mudar o setor de fato e definitivo. Bacana. E tem algum projeto que você já esteja em andamento, que vocês estejam acompanhando, que seja paradigmático para os demais? A gente tem vários, a gente tem muitos projetos para as áreas rurais, a gente tem projetos agora de drenagem para uma prevenção. Que estão acontecendo e estão dando certo. Estão acontecendo, né? Já foram selecionados, isso nós temos muito. Que é um bom benchmarking também para os municípios, com certeza, né? aprender com quem está fazendo algo de efetivamente exatamente, concreto. Né? Uma boa saída também. Fernanda, 98%, maior índice de saneamento básico no país. É de que estado? São Paulo. O número é uma antítese dos estados do Norte e Nordeste, né? E essas disparidades regionais, e a gente já vem falando sobre isso aqui no decorrer do podcast, é um dos principais obstáculos à universalização do saneamento básico. A gente vê nos estados uma maior capacidade de investimento, de regulação, né, de operação de serviço, que tem um impacto relevante quando a gente fala de perda de distribuição, que é um fator que é trazido pelo Sinisa, que é super interessante a gente avaliar. Se você olhar as 20 maiores cidades, as 20 cidades que têm os melhores indicadores, você seleciona apenas Goiânia e Teresina como capitais que têm indicadores menores do que 25% de perda, né? Com 12,68% e 24,20%. E que são exemplos hoje, né? Mas você perder 12% é um exemplo, você perder 24% é um exemplo. Como é que a gente consegue incentivar os municípios a reduzir essa taxa de perda? Porque quem paga? É o consumidor, né? Isso é uma triste realidade também. A gente tem índices muito altos. Esse é um fator que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente tem perda. Imagina, a gente tem todo um processo em que a gente tem um índice muito alto. É difícil estruturar. Explica de onde que vem essa perda. É da tubulação? Sim, ela vem da ligação digamos, não é um consumidor final, mas vem da ligação com a habitação, com a casa das pessoas, e vem de toda a rede. Toda a rede. Você vai perdendo. Acho que uma das coisas que me surpreendeu para combate foi o uso da tecnologia. Usam-se pequenos drones e para escutar o barulho mesmo de que sai, da água está escapando da tubulação. Uhum. Então, a gente é uma questão de investir também onde já está pronto, né? E ter o controle sobre essa estrutura. E também pensar em novas tecnologias, né? Para a gente ver onde a gente tem isso. Eu acho que é um reforço no que a gente já tem das tubulações, pensar em tecnologias que sejam compatíveis, mas esse tema da perda também ele é essencial, ele também está na ordem do dia da política pública, ele até
ele é uma das condicionantes, né? Você ter um índice tratável e correr atrás para o acesso ao recurso. Isso é muito importante. Então, ações tem que ser inclusive, isso poderia até ser um indicador do de desempenho, CNISA, que você poderia até ter ali um incentivo. Porque, além disso, né, que é super relevante, eu penso que o corretivo é sempre mais caro do que o executivo, né? Exatamente. Então, corrigir devem ser obras bem complexas, né? Você tem que parar o fornecimento, às vezes as tubulações são muito grandes. Eu vejo assim que tinha que ter realmente um incentivo para fazer isso, né? Talvez até maior, porque já daria uma recuperação muito grande, né? É uma das condicionantes de acesso ao recurso, você tratar e não ter a perda, né? Menos perda. Exato. Então, isso e também está na ordem do dia da visão da política pública como algo muito característico também do setor, né? De você tratar esse ponto, que eu estou falando aqui, além da ineficácia da política, eu estou falando de perda de um bem que a gente é finito, né? Sim, a gente sabe. É verdade. Então, É verdade. Ai, gente, olha, 45 minutos já de entrevista. Nossa, o achei tempo 5. passou voando. Se a gente pudesse, que delícia. Ficaria mais tempo com você, Fernanda, porque o tema é muito interessante. Eu acredito que todos nós, né, como cidadãos, quem não já teve, né, um cano dentro de casa, né, vazando água, né, e que soube do impacto disso, por exemplo, na conta de água no final do mês. Né? E olha que nós somos os privilegiados, porque nós temos um cano de água que traz água até a nossa casa. Então, é um tema que para nós é muito caro, é muito sensível, a gente quer trazer, né, a sustentabilidade urbana sobre esse aspecto em mais episódios no Critério, e nós ficamos muito gratas com a sua presença aqui hoje. Eu te agradeço imensamente, queria que você olhasse na nossa Câmara da Verdade e deixasse um recado para quem está nos assistindo. Eu acho que assim, um recado que eu gostaria de dar, além de estar muito feliz de estar aqui, é o seguinte, pensar que o saneamento é saúde, e nas suas 4 vertentes, água, esgoto, resíduo, drenagem. Se você é um gestor que está aí pensando, vendo o seu município, pense que o saneamento é saúde. Eu tenho uma estrutura, eu tenho as 4 vertentes do saneamento, mas pense que isso vai chegar na sua população, vai chegar no seu cidadão para uma melhoria e atingir a dignidade humana. Perfeito. Maravilhoso, Fernanda. Obrigada, viu? Eu Obrigada que agradeço. mesmo. E eu estava aqui ouvindo você falar, pensando no cidadão comum, para além do gestor. Aquele que tem que pensar que na hora que ele descarta de forma errada um item, esse item pode entupir um cano de fornecimento de esgoto, por exemplo, e causar problemas seríssimos com relação ao saneamento básico. Então, acho que o recado fica aí para os dois, né? Para o gestor e para o cidadão. E o desperdício, muitas vezes, ele não vem apenas, assim, deixando o recado mais para o cidadão, aproveitando a sua deixa, Adri, não vem apenas do cano que muitas vezes vaza. Né? Vem da dona de casa, vem da pessoa que está, por exemplo, fazendo uma limpeza no jardim da frente, né, da garagem, limpando a água, limpando a área, calçada, a né? calçada, né, com mangueira. Coisas que a gente não pode admitir no tempo de hoje, que a gente sabe o valor desse recurso. Bom, o papo está muito bom. Se a gente pudesse, ficava mais tempo aqui, mas nós vamos encerrar com um convite para a Fernanda, para que ela volte, né, para que esse tema seja trazido nas nossas mesas aqui de discussão do Critério. E você, dentro de casa, não esqueça, nos acompanhe para você ficar sempre antenado com os assuntos mais modernos, né, mais atuais, problemáticos, por que não dizer, mas essa é a nossa realidade, né, quando a gente fala de sustentabilidade. Fernanda, namastê, gratidão e a gente se vê por aí. Um beijo, obrigada. Pessoal, e Obrigada. tchau, tchau! Critério sustentável. Oferecimento. GPS.